Olá, gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos resolver essa questão de geometria plana. A questão diz que no gráfico mostrado, ABCD é um quadrado e O é o centro da circunferência. Calcular tangente de θ sobre 2 mais secante de θ sobre 2, né? Então, para isso, nós vamos precisar, né, para essa solução, dessas três fórmulas, né, que já é do nosso conhecimento. Né, elas são do nosso conhecimento. Então, nós vamos aqui, de início, traçar, tá, um segmento que vai nos dar a condição de resolver essa questão. Repara que o segmento que eu tracei, ele passa pelo centro da circunferência e tem extremos aqui, por exemplo, EF. Eu vou chamar esse pontinho aqui de G, tá bom? Então, a gente percebe que de O até E nós temos um raio, de O a G nós temos outro raio e de O a D também temos um raio. Não sabemos o comprimento do lado do quadrado, mas podemos chamar de Azinho e Azinho, então esse lado seria 2A, tá bom? E aí, com isso, gente, nesse triângulo retângulo OFD, a gente consegue calcular o segmento OF, que vai ser o lado do quadrado menos o raio, concordam? Já esse comprimento aqui, ó, o comprimento FD, é igualzinho ao comprimento EA. Então, isso aqui fica sendo igual a A também, tá certo? E aí, você vai se deter nesse triângulozinho retângulo que está aí. E você vai aplicar, portanto, o teorema de Pitágoras, tá bom? Então, por Pitágoras, você tem o seguinte: 2A menos R ao quadrado mais A ao quadrado é R ao quadrado, ok? Então, 4A2 menos 4AR mais R2 mais A2 vai ser R2. Elimina e você tem que 5A2 é igual a 4AR, né? Já passando para o segundo membro, dividindo tudo por A, todos os membros, né? 1 e 2, você tem que 5A é igual a 4R. Isso vai te dar duas igualdades. O A em função de R, que vai ser 4R sobre 5, ou o raio em função de A, que vai ser 5A sobre 4, tá bom? Então, agora, nós podemos observar que para calcular aqui, ó, deixa eu completar aqui, para calcular aqui a tangente desse arco metade, né, a tangente de θ sobre 2, eu vou precisar do cosseno, não é verdade? Então, vamos aplicar aqui um cosseno nesse triângulo OFD para conseguirmos calcular a tangente de θ sobre 2. Então, vamos lá. O que é o cosseno? É cateto adjacente, que é A, né, dividido pela hipotenusa, que é R. Então, eu vou escrever o Azinho aqui como sendo 4R sobre 5, dividido por R, e aí você sabe que isso dá 4/5, não é verdade? Bom, agora que eu tenho o cosseno, eu posso aplicar a tangente de θ sobre 2, ó, tranquilamente, usando aquela fórmula, e é claro que eu vou trabalhar com o positivo, porque eu estou tratando de comprimento, né, de uma figura. Então, naquele caso, vai ser 1 menos o cosseno de θ, que é 4/5, ó, dividido por 1 mais o cosseno de θ, que é 4/5. Então, isso, gente, vai te dar o seguinte, ó, 5 vezes 1 é 5, menos 4 vai dar 1/5, né? E aqui embaixo, ó, 5 vezes 1 é 5, mais 4, 9/5. Posso eliminar e vou ficar com 1/3, né? Raiz quadrada de 1/9. E aí, como eu já tenho a tangente de θ sobre 2, ó, tá faltando calcular o cosseno de θ sobre 2. Então, o cosseno de θ sobre 2, a gente já sabe ali que pega o positivo, né? Repara a fórmula, é 1 mais cosseno de θ, tá? No caso, θ é 4/5, então vamos logo escrever, né? 4/5 dividido por 2. Então, nós temos aqui 5 vezes 1 dá 5, mais 4 vai ser 9/5, né? Vezes 1/2, né, gente? Porque eu já estou dividindo as frações. E aí eu vou ter 9/10, ok? Porém, a raiz quadrada de 9 é 3 e de raiz quadrada de 10 é irracional, deixa assim. Bom,
Temos cosseno de θ sobre 2, então agora podemos calcular secante de θ sobre 2. Por quê? Porque é igual a 1 sobre o cosseno de θ sobre 2, isto é a recíproca, né? Então, nesse caso aqui, gente, ó, fica 1 sobre 3 dividido pela raiz quadrada de 10. Isso aqui é raiz quadrada de 10 sobre 3, ok? Bom, chegou nesse patamar, a questão acaba, né? Porque ele quer tangente de θ sobre 2 mais secante de θ sobre 2. E quem é a tangente de θ sobre 2? Vamos olhar. Está aqui, ó, 1/3. Então, vamos escrever 1/3. Mais quem é a secante? Olha aqui a secante, raiz de 10 sobre 3. E aí está a resposta. Porém, no nosso item lá, né, está escrito da seguinte maneira: 3, né, no denominador e 1 mais a raiz de 10 no numerador, tá bom? Então, vamos já observar qual é o item, né, que nos dá essa resposta. E o item 1 mais raiz de 10 sobre 3 é o item A. Ok, pessoal? Então, questão bem legal, né? Com fórmulas que a gente até costuma deixar para lá, mas que são bem úteis para a trigonometria, né? Resolver questões aí de plana. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Um abraço e até o próximo.